Olá, tudo bem? Sou eu, professor Rodrigo, professor de Biologia, e a gente vai avançar no nosso conteúdo, na nossa 16ª aula, para os primeiros anos, do nosso ensino médio. E o tema da aula de hoje é Sistema Sanguíneo, no caso, AOB. Então, o sangue, ele tem vários sistemas. Hoje em dia, a gente tem mais de 20 meios de classificação do sangue. Mas o sistema AOB é um dos mais antigos e o mais estudado e aquele que é mais cobrado em sistemas de provas, enfim. Então ele é muito importante. Ele vem dando continuidade aos nossos conteúdos que nós tivemos, desde a parte de visão, e aí depois a gente entrou na genética, e a gente está vendo como é que a genética é aplicada dentro dos conteúdos. No caso, então, se você não assistiu à aula de primeira lei de Mendel, ou então a aula passada, onde a gente trabalhou sobre herança relacionada ao sexo, é importante você recapitular esses conteúdos, ou revisar nos seus livros, ou também acessar outros vídeos na internet, para que você possa dar continuidade nos seus estudos. Lembrando que todos esses conteúdos que a gente está vendo, inclusive na aula de hoje, eles estão lá na nossa plataforma, lá no YouTube e na plataforma do EducAC. Então, se você tiver dúvida, se você se perdeu no estudo, você quer relembrar um conteúdo, você pode acessar esse material e você também pode acessar outros conteúdos para poder revisar, tudo bem? Eu quero deixar essa primeira imagem, ela é muito importante, tá? Então a gente está vendo aqui, ó, a genética relacionada a Mendel, a ausência e dominância, a interação gênica, fator RH, sistema OAB, genes letais, enfim, tudo isso está associado à genética. Então esse é um grande conteúdo que precisa ser estudado e revisado constantemente, porque como ele é bastante amplo, você acaba se confundindo. Embora, essa questão da herança ligada ao sexo, sistema OAB, eles são conteúdos afins, eles são bem parecidos, basta a gente mudar o tema, tá bom? Então vamos entender a diferença de antígeno e anticorpo. Então antígenos são moléculas que reagem aos anticorpos, enquanto os anticorpos são proteínas que produzem a inativação ou a destruição do antígeno. Então o antígeno é aquilo que provoca a formação do anticorpo e o anticorpo é aquele que combate o antígeno, tá? Isso é importante para a gente entender mais ou menos como é que um sangue reconhece o outro, porque um pode receber o sangue de outro ou não pode doar, enfim, todas essas características que a gente vai ver na aula de hoje. Então nós temos o grupo sanguíneo, basicamente, vamos para o básico, 4 configurações, sistema A, B, AB e O. Professor, mas eu sou A positivo, eu sou O negativo, eu sou O negativo, O positivo. Essa questão da positividade menos ou mais é o fator RH que a gente vai ver à frente da aula. O importante agora é a gente saber que existe ou seja, sangue A, AB, AB, AB e O, tudo bem? Então veja na imagem aí, ó. Eu tenho, por exemplo, no sangue A, eu tenho essa estrutura chamada aglutinogênio. São as proteínas que ficam ao redor da hemácia, Então ela tem uma estrutura. Então como é que uma hemácia reconhece a outra hemácia daquele mesmo organismo? Por encontrar esse aglutinogênio. E nós temos também um outro composto que está no plasma, que no caso é um anticorpo, que são os aglutinogênios. Então, quando o nosso sangue reage com algum outro sangue, o aglutinogênio é formado, esse antígeno, e ele fica lá no plasma. Então, os antígenos estão na hemácia e os anticorpos estão no plasma. O aglutinogênio e as aglutininas, tudo bem? Então a gente está vendo aí, vocês podem anotar esse quadro, é importante para vocês entenderem o básico. Vamos avançar no nosso conteúdo. Então, no estudo, quando foi descoberta essa diferentes características do sangue, quando um sangue era de uma pessoa era combinado com outra, tinha às vezes uma reação de coagulação. E aí os estudos foram avançando e foram identificando que existiam diferentes sangues e diferentes características para eles, tá? E para o estudo da questão do sangue, a gente atribui a esse aí que está na imagem, ó, esse Izinho.
Podia ser qualquer outra letra, tá? Mas esse izinho, esse izão ou izinho é o que a gente entende, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um izão A, eu vou ter um sangue A. Se eu tenho um izão B, eu vou ter um sangue B. E se eu tenho izinho, eu vou ter um sangue O. Então, ó, veja aí no esquemazinho, ó. Izão A com izão A, antígeno A, grupo A. Izão A, grandão, com izinho, também, porque o I é a ausência, tudo bem? O I é recessivo e é a ausência. Se eu tenho aqui, ó, izão B e izão B, eu vou ter um grupo B. Se eu ter izão, Bzão, né, izinho, eu vou ter B também, porque o izinho é a ausência desse antígeno. Se eu ter um sangue I, A e B, eu vou ter um sangue AB. Ele vai ser do grupo AB, ele vai ter o antígeno AB, tudo bem? E se eu tiver o izinho, eu tenho a ausência desse antígeno, né? Eu tenho a ausência dessa estrutura ao redor da hemácia, então vou ser o grupo O, tá? Então esse esquemazinho vocês podem até copiar para poder auxiliar nos estudos, tá? Então é um mapazinho mental onde vocês têm a base do sistema, a gente tem o que é um antígeno e a gente tem as configurações, tá? Vamos avançar na aula. Baseado nisso, o sangue A ele só vai ter um tipo de genótipo, né? Então quando eu for escrever o genótipo do sangue A, ou ele vai ser Izinho, Azão, ou ele vai ser Izinho, Azão, Izinho. Né? Ou ele vai ter a dominância dos dois, ou eu vou ter um dominante e o recessivozinho que é o I. Tudo bem? Igual para o B. Eu vou ter IB, eu vou ter total dominância, ou IBzão, Izinho. Então eu vou ter um sistema B. Se eu tiver os dois dominantes, Izinho, Azão, ou, IA e IB, eu vou ter então um sistema AB. E se eu tiver os dois recessivos, eu não vou ter, né, os antígenos, então eu vou ter o sistema O, tá? Então vamos a esse quadro aqui, ó. Vocês percebem, eu tenho um grupo aqui em cima, AB e O. Eu tenho a configuração das hemácias com seus antígenos ao redor. Então, por exemplo, o A ele vai ter um antígeno A, o B vai ter um antígeno B, o AB vai ter um antígeno AB e o O não vai ter nenhum antígeno. O que vai acontecer? O anticorpo, o A, ele vai ter o anti-B, ou seja, o sangue A ele não vai poder receber o sangue B, porque ele já tem um anticorpo, né? Ele tem outro tipo de característica. Então esse A só vai poder receber de A, né? Ou de O que não tem nenhum antígeno, tudo bem? Igual o B ele tem um anti-A, então ele só pode receber o O, ou ele só pode receber o B. Se eu tiver AB, ele vai poder receber tanto A quanto B, porque ele não tem nenhum desses anticorpos para A e nem para B, né? E no caso do O, eu vou ter nenhum antígeno e eu vou ter o anti-A e B, ou seja, o sangue O, ele não vai poder receber sangue AB. Embora ele possa doar, o O negativo, ele não vai poder receber sangue, porque ele já tem o anti-A e B na sua configuração. Essa tabelinha também é muito importante, né? É aquele negócio, na biologia a gente não decora, a gente aprende. Então aqui a gente tem todas as características sistemas, né? Inclusive com seus RHs aqui, ó, menos e mais. Então você sabe quem pode doar para quem pode receber, tá? Como a gente tem um pouco tempo, eu não posso estar falando todos aqui, mas você em casa pode pausar esse vídeo nesse momento, ou pode ver no seu livro, se você está assistindo na televisão, olhar esse conteúdo e anotar que ele é importante para você saber quem pode doar para quem. Basicamente, o principal que vocês devem estar observando é sempre aqui, ó. O O negativo ele pode doar para todos os tipos, no entanto, ele só recebe de O negativo. Então, ele é um sangue muito raro, que doa para todo mundo, só que só recebe dele mesmo, tá? Os demais, né, já tem uma outra configuração. Então, vocês estudem essa tabela, tá vendo que eu estou falando aqui, estou deixando ela para vocês anotarem em casa ou pararem no vídeo no YouTube aí para estar assistindo na plataforma, tudo bem? Então, o fator RH foi descoberto com os estudos no macaco do gênero Rhesus, e aí ficou esse negócio do fator RH. Vocês podem avançar isso em todos os livros de biologia, tem esse conteúdo, vocês podem estar acessando
para que a gente possa ver, né, a questão principalmente do grupo. Então, por exemplo, o fenótipo RH positivo ou RH negativo, e eu vou ter assim, ó, a dominância e a recessividade. Se eu tenho um indivíduo recessivo, Rzinho, ele vai ser negativo. Se eu tenho um indivíduo dominante, né, Rzão, ou Rzinho, eu vou ter a presença, então, do fator positivo, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma pessoa RHO negativo, ela vai ser recessiva, Izinho no sistema OAB, e ela também vai ser recessiva no fator RH, Rzinho. Né? Então, o O negativo é recessivo tanto para o sistema sanguíneo, AOB, quanto também para o fator RH, tudo bem? Tem muito a ver com isso. O importante do estudo do fator RH, né, é um temazinho bastante cobrado, né, em provas, enfim, a gente vê esse conteúdo na biologia, que é a eritoplastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, que é uma doença que acometem, né, que até a descoberta do fator RH e o avanço dos estudos causavam muitos problemas, né? Hoje em dia, graças à tecnologia e à elaboração de um soro, a gente tem o sucesso, né, para evitar essa doença. O que acontece? Se eu tiver um cruzamento, né, eu tenho uma mãe RH negativa e ela encontra, né, tem um cruzamento com um pai RH positivo. Se o filho dessa mãe, o primeiro filho dela, nascer, né, RH positivo, no momento do parto, vai ter o contato do sangue do feto com a mãe e a mãe vai produzir anticorpos. Então, o primeiro filho desse casal, ele não vai ter essa doença, tá? Porque a mãe vai gerar anticorpos depois. Se esse casal tiver um segundo filho, né, e esse filho for positivo, ele sim vai ter um problema, porque o anticorpo gerado pela primeira gravidez, não na gravidez, mas durante o parto, né, aquela reação depois do primeiro parto, vai começar a combater o sangue do feto. E aí esse feto, né, em gestação, ele vai ter que ficar sempre produzindo mais hemácia, porque as hemácias dele vai ser combatida pelo anticorpo da mãe. Quando acontece isso, né, vai começar, então, as hemácias não dão conta, e aí esse feto vai começar a colocar também na corrente sanguínea os eritoblastos, que são as células primordiais que vão dar origem às hemácias. Esses eritoblastos eles não estão prontos para fazer as trocas gasosas. O que vai acontecer? Então, eu vou ter uma criança anêmica, com anemia profunda, que vai ter que nascer, fazer várias transfusões. Então, é uma doença muito grave. Para evitar, quando existe o exame pré-natal, a gente está fazendo pré-natal, enfim, quando um médico identifica que a mãe ela é RH negativo, ele já pode, né, ou antes do parto, minutos antes, ou logo após, injetar um soro, que vai ter, né, no soro, lembrando que o soro não é vacina, então o soro já vai ter o anticorpo, que vai fazer aquele combate inicial, e aí o nosso sistema imunológico, né, o sistema imunológico da mãe, não vai produzir anticorpo. Então esse soro vai entrar como se fosse um paliativo, vai enganar nosso sistema imunológico e a mãe não vai criar resistência a essa condição do fator do RH. Né? Então se ela tiver, todas as vezes que ela tiver um filho, independente se ele for RH negativo ou positivo, o médico já aplica o soro, para que ela não produza um anticorpo e aí não cause problema para a próxima geração, tá? Então vale a pena o estudo mais aprofundado também, é um conteúdo bem interessante. Vamos ao nosso exercitando de hoje. A respeito dos grupos sanguíneos, é correto afirmar que um indivíduo pertence ao tipo O, não tem aglutininas? Eu acho que pode ser essa, vamos ver. Um indivíduo com aglutinina do tipo B não pode ser filho de pai tipo O? Pode. Né? Os indivíduos pertencentes ao grupo AB não podem ser filhos, não podem ter filhos que pertencem ao tipo O. D. Um homem pertence ao tipo O, casado com uma mulher do tipo B, não poderá ter filhos do tipo AB, né? E o E,
a ausência de antígenos e características de indivíduos pertencentes ao tipo AB. Então, nós temos, nesse caso aí, a questão C. Os indivíduos pertencentes ao sistema AB não podem ter filhos pertencentes ao tipo O. Porque se o pai e a mãe têm AB no sangue, o que vai acontecer? Eles vão ter total dominância, eles não vão ter nenhum izinho recessivo lá. Lembra que é o izinho do O. Então, nesse caso, eles só vão poder ter filhos ou totalmente A, ou totalmente B, ou AB, mas não poderão ter filhos do tipo O, beleza? Vamos à próxima aí. Os tipos de sangue do sistema OAB são caracterizados pela presença de ausência de aglutinogênios e aglutininas. O sangue do tipo A, por exemplo, possui o principal característico, vamos ver, para nós avançarmos, a aglutinina tipo B. Então, se eu tenho o sangue do tipo A, né, eu vou ter a principal característica da aglutinina anti-B, o anticorpo tipo B. Mas se fosse substituído por o aglutinogênio, aí seria aglutinogênio A, tudo bem? Então, beleza, acessem, como eu disse, a nossa plataforma EduqueAC, fiquem bem e estudem.